Fala, moçada do MMA Pride Brasil, está no ar a nossa segunda parte da retrospectiva do MMA em 2021. Eu sou o Léo Salles, quem está aqui comigo também é meu amigo Rodrigo Tanuri, editor do canal. Vamos fazer com vocês agora, fazer um resumo do que aconteceu nos principais eventos de MMA entre os meses de abril a junho de 2021. Meu amigo Tanuri, olha, tivemos eventos aqui bombásticos, a volta do UFC com público no mês de abril, mas o primeiro evento chamou a atenção aqui porque tivemos de novo Kevin Holland tentando aparecer. Ele entrou meio que em cima da hora aqui, mas enfrentou quem, Tanuri? O nosso querido italiano, o garanhão italiano, o Marvin Vettori. E tomou pau de novo, né? Porque já tinha levado uma do Derrick Brunson, aqui foi ainda pior. Porque tivemos, Léo, cara, triplo, 50-44. Ou seja, não viu a cor da bola, realmente, né? E, novamente, mesmo roteiro, se um não viu a cor da bola, o outro teve um ano muito bom, Marvin Vettori. Então, assim, mostrou que diferença, né, Leozão, de wrestling e de porte físico, tanto é que foi aqui que começou o Kevin Holland a pensar em descer para os meio-médios. Exatamente, que foram duas derrotas complicadas aqui para o Kevin Holland. Ele ainda fez mais uma luta esse ano, a gente vai falar dela mais para frente, para os próximos vídeos. Mas o Kevin Holland, mais uma vez, foi atropelado por um cara que é wrestler, né? Basicamente, e não conseguiu ver a cor da bola nessa luta. Outros combates desse evento, né, Tanuri? Tivemos o Julian Marques pegando, né, um veterano aí, o Senalve, e passando o carro, finalizando com o Mata-Leão, uma luta bem equilibrada entre o Arnold Allen contra o Sodiq Yusuff, com a vitória do Arnold Allen. A Mackenzie Dern vencendo a Nina Saroff, ou Nina Nunes, né, para muitos aí, com uma chave uma chave de braço, né, maravilhosa. Mais uma vez, outra atuação muito boa na Mackenzie Dern. Daniel Rodrigues passando pelo Mike Perry também numa surra homérica. Só para lembrar ali rapidinho, Mackenzie Dern contra a Nina Nunes, Léo, é aquilo que se espera do MMA feminino, né? Quando você tem uma lutadora talentosa contra uma que realmente, de nome, né? Nem sei por que nome talvez porque é, né, esposa da Amanda Nunes, porque como lutadora realmente sempre deixou a desejar. Não viu a cor da bola, foi finalizada. No caso preliminar, tivemos, Léo, olha só, hein? Joe Solek detonando o Jim Miller, Matheus Ganro mostrando a que veio, passando pelo Scott Holtzman por nocaute, Jack Shore também, né, passando ali, decisão dividida, pelo Hunter Ajur e Daun Jung, hein? Olha aí o nosso querido asiático fazendo mais uma vítima nos meio pesados para cima do William Knight, Léo. O outro evento que tivemos ainda em abril, Tanuri, na luta principal, foi entre Robert Whittaker e Kelvin Gastelum, Tanuri. Lembrando que o Robert Whittaker estava marcado para enfrentar quem? Paulo Borrachinha nesse evento. Paulo Borrachinha saiu da luta por questões médicas, segundo ele estava muito gripado e aí não teve condições de terminar o camp. E aí quem entrou foi o Kelvin Gastelum. Era uma luta para ter acontecido lá atrás, uma disputa de cinturão, acabou não ocorrendo porque o Robert Whittaker passou mal lá na pesagem, enfim. E agora tivemos essa luta em abril, mais uma vitória dominante aqui do Robert Whittaker em cima do Kelvin Gastelum, Tanuri. Nozão, 50-45 para os três jurados. Vou dizer o quê? Né? Kelvin Gastelum, ou seja, voltou a perder de uma forma realmente bastante clara, mostrando que não acompanha mais o peso médio. E do outro você teve um Robert Whittaker que, cara, fez um ano também maravilhoso. Então, realmente, resultado normal. Também tivemos ali no Common Event Andrei Arlovski, olha ele, hein? Interminável Andrei Arlovski, mostrando sempre o seu valor. Tracy Cortez, né? Uma lutadora assim também talentosa. Não luta de forma vistosa, mas é um bom nome aí pro futuro. Passou pela Justine Kish no card principal, Léo. Tivemos o nosso Alexander Romanov, aí, um dos grandes destaques do peso galo
do peso pesado, perdão, para mais para frente, né? Um cara realmente muito talentoso, venceu o espanhol Juan Espinho, né? Na decisão dividida. A Jessica Penne voltou a vencer depois, sei lá, de 7, 8 anos, que ela não venceu uma luta, venceu a Lupita Godinez, também na decisão dividida. Enfim, foi um evento que também, né, tivemos alguns destaques aqui que chamaram a atenção da galera. Tivemos também, Tanuri, aí sim, né? O UFC 261 foi o evento que também o UFC promoveu 3 disputas de cinturão, porque muito do que aconteceu lá na Flórida foi o seguinte: tivemos público. Depois de mais de um ano sem o público aparecer, o UFC fez um UFC 261 para o público, que lotou a arena lá na Flórida, e tivemos 3 disputas de cinturão, uma revanche entre Kamaru Usman e Jorge Masvidal, e massacre do nigeriano para cima do americano, tá noite. Nocauteou no segundo round, tranquilo, quis essa luta para mostrar que é superior mesmo, e novamente foi lá e fez como um bom e velho campeão dos meio-médios chamado Jorge St-Pierre, que batia no peito. Agora quem faz isso é o Kamaru Usman, e realmente engoliu Jorge Masvidal, que realmente não era nem para estar aqui. Porém, foi um pedido do nigeriano e ele realmente não deu sopa para o azar, Leozão. Também tivemos, olha, Rose Namajunas contra Zhang Weili numa luta, Léo, olha, fulminante. Né? Nem tivemos assim tantos ataques, os que tivemos, né? Foi até da Rose Namajunas e terminou com um chutaço, Léo, que a Zhang Weili depois, né, meteu um monte de desculpa para justificar esse nocautaço que ela sofreu, Léo. Exatamente. Depois ela recebeu a revanche. Mais para frente vai falar dessa luta que ocorreu em novembro. Tivemos também, Tanuri, a Jéssica Batistaca desafiando quem? A Mita, nossa querida Valentina Shevchenko, que muita gente pensava que a Jéssica fosse dar pelo menos algum calor para cima da Valentina, e a Valentina fez o que quis quando a Jéssica Batistaca botou a luta para baixo e conseguiu nocautear no ground and pound. Que surra que a Valentina aplicou para a Jéssica Batistaca, hein? Foi feio, até porque a Jéssica é uma ex-campeã também, mas assim, é aquilo, né? Nível total de diferença. E se tiver uma revanche, o cenário não tende a ser o mesmo. Numa boa, porque não foi sorte aqui, não. Foi o puro domínio de uma das mulheres maiores da história do MMA. Então, assim, show de bola, realmente mostrou que é uma campeã para ser temida ad eterno. Exatamente. E nesse card também, tivemos 2 lutas aqui, né, que terminaram de uma forma quase trágica, né? Primeiro foi uma lesão ali feia do Jimmy Crute contra o Anthony Smith, né? Pisou ali meio em falso, né? O joelho bambeou, a perna saiu do lugar. Foi uma lesão muito estranha. Ele depois conseguiu voltar a lutar no final do ano, e depois o Chris Weidman, com poucos segundos de luta, aplicou um chute ali e a perna dele partiu ao meio. Tá? Que foram 2 cenas realmente muito fortes aí dentro desse card principal. Total, realmente, lesões assim muito sérias, né? Principalmente do Chris Weidman, que quase um aposentou e até agora ele não voltou, né? Até agora é um mistério, mas dizer que não está aposentado, não. No card preliminar, Léo, também tivemos aí algumas lutas interessantes, principalmente aqui fechou essa porção. Randy Brown, né? Assim, uma luta que teve um clima hostil, muito por conta do cowboy brasileiro, porém não conseguiu levar essa hostilidade para o octógono. Pelo contrário, foi massacrado pelo jamaicano que, Léo, finalizou com um braço só. Então, assim, miteza de resultado para o senhor Randy Brown. Com certeza, foi uma bela vitória aqui do jamaicano para cima do brasileiro. Aquela primeira sessão do card preliminar foi estranha, porque praticamente teve chinês, né, Tandré? Eu acho que eles venderam um pacote lá para os chineses, porque só teve chinês, mas a Ariane Sorriso, que fez a estreia do evento aqui, detonou uma delas, né? Detonou a Nali Yang lá naquela primeira sessão com um nocaute técnico ali no segundo round, mas realmente estava cheio de chinês lutando nesse UFC 261. E se tem chinês, tem derrota. Outro evento que tivemos nesse mês de abril dentro do UFC Tanuri foi
A luta principal foi entre o Iri Prochazka e o Dominic Reis, Tanuri. Rapaz, tivemos uma performance espetacular do tcheco para cima do americano. Muita gente vendo o Dominic Reis como próximo de John Jones. Acabou perdendo na disputa de cinturão para o Ian Blachowicz. Aí enfrentou outro cara casca grossa aqui e foi atropelado praticamente por 2 rounds e tomar aquele golpe giratório final que foi praticamente um fatality, Tanuri. Não, simplesmente nocaute do ano. Belíssima atuação do Iri Prochazka. Realmente fez o que poucos fizeram ali com o Dominic Reis. Então, assim, é um cara realmente virtual campeão, vai. Também tivemos, Léo, lutas interessantes nessa porção principal. Giga Chikadze, né, também rumo ao topo, assim, pegou um foguete, passou como quis, nocauteando o Cub Swanson logo no primeiro round, o bom Cub Swanson. O Sean Strickland, olha o Sérgio aí, gente, passando também pelo Krzysztof Jotko. Lembrando que o Sean Strickland, galera, se transformou, tá? Nos meio médios ele era Tarzan, mas no peso médio ele é sádico e realmente está vitimando aí quem aparece pelo caminho dele. Mito! E também tivemos, Leozão, guarda esse nome que continuará dando o que falar em 2022. Merab de Valishvili passou como quis pelo Cold Statement. Olha, combateu wrestling com wrestling e ainda mostrou evolução na trocação. Exatamente. Foi também um evento legal aqui. Tivemos lá a Luana Pinheiro, né, de vencendo a primeira contra a Randa Marcos, né? Depois daquele golpe ilegal da Randa Marcos, né, que a gente viu o que aconteceu, não tem como negar, e a Luana Pinheiro acabou vencendo aí por desclassificação, mas era uma luta que ela estava dominando as ações, né? Tivemos um duelo brasileiro entre a Luana Dredd e a Poliana Botelho, vitória da Luana Dredd na decisão dividida, e o Felipe Cabocão vencendo o Luke Sanders, né, numa luta ali também que todo mundo achou que rolou um garfo ali em favor do brasileiro da noite. Teve isso também. E para mim também foi claro, mas beleza. Polêmica, uma luta boa que mostrou o coração do Cabocão. Exatamente. Ainda, essa na verdade já foi em maio, né? Dia 1º de maio. Seguindo aqui, Tanuri, né, ainda dentro do UFC, em maio, tivemos no dia 8 a luta com o duelo principal entre Marina Rodrigues recebendo essa chance aí de fazer um main event contra a Michelle Waterson, e a Marina Rodrigues também vencendo aqui a americana na decisão, Tanuri. Mole, mostrando que realmente Michelle Waterson é superestimada sim. Falaram que ela é uma boa trocadora, porém, boa trocadora, ela é. Agora, enfrentou uma ótima trocadora, que é a Marina Rodrigues, que realmente não teve trabalho algum. Ainda deram 48-47, que eu achei injusto ali, porque foi clara essa vitória aí da brasileira. Então, assim, show de bola, uma das lutadoras do ano, hein? Marina Rodrigues. Tivemos também, Tanuri, nesse card principal, uma vitória aqui, a cachapante do Alex Morono para cima do Donald Cerrone, que tá numa fase horrível, né? Horrível. Rapidinho, cara, acabou no primeiro round essa luta, o Alex Morono, o Neil Magny dominando o Jeff Neal também, né? Jeff Neal tava numa fase ruim aqui, o Neil Magny dominou tranquilo. Tivemos uma luta freakítica, né, Tanuri? Aqui a gente pode dizer, né, porque é brasileiro e tal, mas foi uma luta freakítica, daquelas que a gente adora de assistir, entre o Marcos Pezão e o Maurice Green, né? Terminou daquele jeito maravilhoso, né? Quase todo mundo chorando junto. Foi maravilhoso, né? Total. Maurice Green não gostou, reclamou, porém ficou por isso mesmo, inclusive perdeu o emprego mais para frente. Normal. Também tivemos, Leozão, olha aí, hein? Gregor Gillespie, né, que se cansou no meio da luta, mas mesmo assim conseguiu nocautear o Carlos Diego Ferreira numa luta entre top 15 do peso leve. Também tivemos, olha só, novamente, Phil Howes dando continuidade à sua ascensão no peso médio, passando pelo talentoso Kyle Daukaus. E, Léo, card preliminar de 3 lutinhas, tá? 3 lutinhas. Porém, quem se destacou mesmo aqui foi o carismático atleta de Moçambique, que conhece muito bem o Brasil, Carlston Harris, que, olha, finalizou o Christian Aguilera mole. Até porque Christian Aguilera
só existe um, né? E é menina e cantora. E para mim foi uma das finalizações, top 5 finalizações de 2021, essa do Carlson Harris para cima do nosso Christian Aguilera. Primeiro evento numerado de maio, Tanuri. Tivemos quem liderando aqui? O querido Charlinho, o nosso Charles do Bronx, encarando o Michael Chandler pelo cinturão vago do peso leve. E Charles do Bronx fez a alegria da nação brazuca, nocauteando o americano em quase 20 segundos do segundo round, né, para poder, né, calar a boca dos críticos, dizendo que ele não seria nada, o nosso querido Charles do Bronx. Exatamente, e fez isso mostrando também o coração, já que no primeiro round ele quase, né, conheceu uma derrota ali, porque foi surrado no primeiro round, mas resistiu e não deu chance para o azar na segunda etapa. Teve a chance e concluiu. Se o Chandler não conseguiu, ele foi lá e fez e surpreendeu, chocando o mundo, conquistando esse cinturão vago por Khabib Nurmagomedov, Léo. Nós tivemos, né, uma luta tranquila para o Beneil Dariush dominando o Tony Ferguson no Common Event, né? Luta mole aqui para o Beneil Dariush, uma boa vitória do Bontorin para cima do Matt Schnell. A Viviane Araújo acabou perdendo para Katie Shukagan, também na decisão unânime, e aquela luta que foi fantástica, né, que você adorou, entre Edson Barbosa e Shane Burgos, com aquele nocaute retardatário do Edson Barbosa lá no começo do terceiro round da noite. Leozão, 7 segundos de demora do golpe para a queda em si. Ou seja, né? Cara, mas vamos para a verdade. Durante a luta, o Edson Barbosa, que era conhecido muito por conta dos seus chutes, né? Mostrou que não tem só chute, não. Tava com um boxe bom sim, e não à toa bateu tanto no Shane Burgos que ele teve essa reação tardia. Então, assim, belíssimo nocaute e vitória do Edson Barbosa, veteranaço de valor, Léo. No caso preliminar também, Tanuri, o André Sergipano enfrentou o Ronaldo Jacaré, a lenda aí do jiu-jitsu, um dos grandes nomes do peso médio do UFC, e o André Sergipano finalizou o Ronaldo Jacaré, Tanuri. Olha, foi aquelas surpresas, né? Vários grandes nomes do jiu-jitsu sendo finalizados aqui dentro do MMA, mas pegou um cara que é especialista também no jiu-jitsu e acabou tendo até seu braço quebrado, não quis bater, e aí acabou quebrando o braço do Jacaré, o André Sergipano. Tá? Total mudança, né, de guarda, saiu um cara experiente para vir uma promessa do mesmo país e justo. André Muniz muito sério e levou essa luta realmente com o respeito que se deve. Também tivemos, Léo, um nocautaço, né, do Jordan Wright, nosso querido ninja de Beverly Hills, para cima de outro membro do Esquadrão Suicida, Jamie Pickett, né? Pô, um round em 1 minuto e 4 segundos. E, Léo, Andréia ali, a nossa querida cowgirl, passando fácil por Antonina Tchevchenko. Bateu muito, deu cotovelada e finalizou no segundo round. Olha, uma atuação muito dominante da gatinha do Chapeuzinho. E nós tivemos também a Priscila Pedreira vencendo a Gina Mazano por nocaute, né? Lá no começo do card preliminar. Outros eventos ainda dentro de maio, né? Ainda dentro do UFC, tivemos na luta principal, Tanuri, Rob Font contra Cody Garbrandt. E vitória dominante aqui do Rob Font para cima do Cody Garbrandt, o ex-campeão do peso galo, tentando uma sobrevida na categoria, mas o Rob Font estava numa fase muito boa, né, Tanuri? Mole, exatamente. Cody Garbrandt, coitado, cara, tá perdidaço, né? E realmente se perdeu, estava vindo de muitos problemas de saúde, fora a má fase no octógono, e realmente fazer o quê? Ele estava nesse momento delicado e o Rob Font estava em alta. E não deu outra. O Rob Font passou também tranquilamente, bateu bem, hein? Aí nós tivemos Carlos Esparza nocauteando a Yan Xiaonan, né? Praticamente, e garantiu o title shot. Agora sim que o Dana White já está convencido que a Carla Esparza vai disputar o cinturão contra a Rose Namajunas e ainda nocauteando aqui no Common Event. Tínhamos a Norma Dumont vencendo a Felice Spencer lá no peso pena, decisão dividida, uma luta bem daquelas complicadas. O Ricardo Carcassinha vencendo o Bill Aldil também na decisão unânime. E aquele cara talentoso chamado Edman Shabazian
perdendo mais uma, Tanuri, pro Jack Hermanson aqui, né, e sendo dominado, né? Começa bem na luta, mas depois, quando começa a ser dominado, se entrega. Cara, é tão fácil, né, mudar isso, mas o Edmond Chabeza realmente tem um laço que só está o prejudicando. Jack Hermanson é aquilo, né? É um cara limitado sim, porém ele segue dando um jeito de permanecer no topo dos médios e se aproveitou disso, porque físico ele tem de sobra. Lá no card preliminar tivemos luta freakística. Ben Rothwell contra Chris Barnell, o freak maravilhosa, luta maravilhosa. De toda, cara, dois freakões queridaços, né? Freaks do bem realmente moram em nossos corações, porém aqui a experiência e a altura do Ben Rothwell fez a diferença e ele conseguiu até finalizar, Leozão, com uma guilhotina, veja só. Como ele conseguiu isso naquele pescocinho inexistente do Chris Barnell, não sei, mas ele venceu assim. Né, tivemos o Claudio Hannibal perdendo para o Quarto McGee aqui, né, entre os brasileiros. O Bruno... horrível da parte dele, hein? Cansou, foi feio. Exatamente, foi dominado, né? Tanto foi 2:30-26 aqui, né, para os jurados. Tivemos o Bruno Budoguinho vencendo a segunda seguida aqui em cima do Vitor Rodrigues, né, por nocaute. E o Rafael Alves lá no começo, fazendo a estreia dele no UFC, mas foi dominado pelo Damir Ismagulov. E também tivemos o senhor David Dvorak, um tcheco muito bom no peso mosca, cara, massacrando, né? E finalizou o Juan Camilo Rondeiros, que estreou e já foi pego no doping por substâncias pesadas proibidas. Primeiro evento de junho do UFC, Tanuri, tivemos na luta principal Jairzinho Rozenstruik contra o nosso querido Augusto Sakai. E aí foi aquela luta ali, mais ou menos, ninguém estava dando golpe, até o Jairzinho acertar a primeira, e aí o Sakai foi pro brejo, Tanuri. E detalhe, Léo, fez isso, você falou acertar a primeira, e olha só, no último segundo do primeiro round. Então, assim, que round tivemos, hein? Horrível, porém, ao menos terminou, graças a Deus, com a luta. Totalmente esquecível, por mais que tenha sido uma vitória por nocaute do Jairzinho. Também tivemos aqui Marcin Tybura passando pelo Walt Harris daquela forma, Léo. Daquela forma. Quem resiste à tempestade de Walt Harris nos primeiros segundos do primeiro round, ganhou a luta. Ganhou a luta. Aqui bastou realmente round, não teve nem virada no segundo. Também tivemos, olha só, essa sim, boníssima luta entre Santiago Ponzinibbio e Miguel Baeza. E aqui o Santiago Ponzinibbio mostrou aquela raça argentina e conseguiu passar pela promessa dos meio-médios. Decisão unânime, porém uma guerra. Muito bonita a luta. Ainda tivemos, né, Tanuri, a estreia do Gregory Rodrigues dentro do UFC, enfrentando o Dusko Todorovic, né? Ele pegou a luta também meio que em cima ali. Ele tinha acabado de ganhar o cinturão lá no LFA. Isso já recebeu essa chance para lutar no UFC e venceu bem o Dusko Todorovic na decisão aqui, mas venceu controlando bem a luta. A Ariane Lipinski também lutou nesse card preliminar, nesse card principal, e acabou sendo nocauteada pela Montana de la Rosa, né? A Ariane Lipinski estava vivendo um momento também bem complicado naquela altura. Lá no card preliminar, Tanuri, tivemos o Muslim Salikov contra o Francisco Massaranduba também, numa luta de strikers, e aí acabou o Salikov vencendo o brasileiro. Estreando nos meio médios, né? O Massaranduba. Estreando nos meio médios, o Francisco Massaranduba. E tivemos também outros dois brasileiros, né? A Tabata Hit também pegou a luta em cima contra a Manon Fiorot e acabou sendo nocauteada ali no segundo round, né? E o nosso querido Alan Nuguet, Tanuri. O que acontece com o nosso Alan Nuguet, hein? Lutou com o Mason Jones, estava sendo dominado, e aí teve aquela dedada no olho ali no meio do segundo round, e a luta quase no meio do segundo round, e a luta foi um no contest. Exato. E muito boa para ele, porque ele estava perdendo claramente o combate. E é aquilo, Manon Fiorot, como você falou, mostrando, cara, que é sim uma arma no peso mosca. E o lutador mais feio do plantel do UFC, Sean Woodson, porém bom lutador, passando pelo antiga promessa hoje, Youssef Zalal. Evento numerado de junho do UFC, o UFC 262, tivemos duas disputas de cinturão, Tanuri. O Adesanya agora sim defendendo o cinturão dele do peso médio, dando a chance para quem? O seu arquirrival aí, Marvin Vettori, era a revanche entre os dois. Marvin Vettori tinha lutado lá no começo de abril, já estava pegando essa chance com o Adesanya, que também já tinha lutado nesse ano. E aí,
de novo, o Adesanya dominou as ações e venceu também aqui, tranquilo, o Marvin Vettori também. Luta muito segura por parte do campeão, que não deixou aquela derrota pesada para o Blachowicz o abalar. Né? Enfrentou um lutador que ele já conhecia, que evoluiu, mas mesmo assim mostrou que é campeão com C maiúsculo e que para derrotá-lo é só a galera ali de cima. Né? O peso médio, realmente, o pessoal vai sofrer para destronar o campeão da categoria. E aqui, Léo, tivemos, né, a confirmação daquilo que se avizinhava. Por quê? Um dia antes, 2 dias antes, inclusive, Davidson Figueiredo, na coletiva de imprensa, já mostrou que seria um evento chato para ele. Na pesagem, idem, já que ele foi um dos últimos e foi dramática a pesagem dele. E no octógono não deu outro. Perdeu, só que dessa vez perdeu sendo finalizado. Ou seja, se na primeira luta foi empate em um lutão, aqui foi uma derrota justa e, cara, sem sombra de dúvida, que o mexicano foi superior e finalizou no terceiro round. Trilogia vem aí. Porém, Brandon Moreno é favorito e com mérito. Nesse card principal, tá, tivemos Leon Edwards contra Nate Diaz. E essa luta durou 5 rounds, Tanuri. A invenção que o UFC quis aqui dar, né, para poder dar uma graça, para poder promover o Nate Diaz. Leon Edwards dominando as ações tranquilo e tal. Aí no quinto round ele quase bota tudo a perder, balançou. Todo mundo ficou empolgado com aquela reação do Nate Diaz, mas o Leon Edwards acabou vencendo a luta, numa luta bem modorrenta, né? Foi complicado de assistir essa luta. Tivemos também, Tanuri, 2 caras que se falaram demais aqui durante a semana, se provocaram, Paul Craig e Jamal Hill, e a vitória por TKO do Paul Craig, né? Também foi uma batalha pesada entre os dois. E o nosso querido Belal Zudo, cara, foi o ano do Belal, hein, Tanuri? O ano do Belal. 4 lutas no ano, 3 vitórias e 1 no contest aqui, e dessa vez ele venceu quem, Tanuri? Demian Maia, que fez sua última luta dentro do UFC e dominou completamente o nosso querido Demian Maia, Tanuri. Cara, é melhora atrás de melhora do Belal, né? Então, assim, quem fica na frente dele é isso aí, cara, vai sofrer. Vai sofrer querendo ou não. Então, coitado do Demian Maia, que, inclusive, né, adeus para o UFC. Exatamente. Card preliminar, tivemos aquela revanche mara do Eric Anders e o Darren Stewart, que não devia ter acontecido. Tivemos também a guerra entre Brad Riddell e Drew Dober. Nossa, né? O Brad Riddell aqui passou bem e consolidou ali o seu lugar no top 15 do peso leve, ou seja, colírio e capricho esse ano ficou mal para ele, ficou ruim, hein? E lá no card preliminar ainda, Tanuri, de brasileiros aqui, tivemos o Luiz Vedramini lutando contra o Faresian, né? Nosso querido Faresiano, né? Também numa luta bem equilibrada entre os dois. Boa luta aqui, mas o francês acabou vencendo o brasileiro. E a luta, né, que é uma luta freakítica, né? Entre o Carlos Boi e o Jake Collier. Né? A vitória por decisão dividida aqui do Carlos Boi. Né? Maravilhosa essa luta aqui, para poder alegrar o coração do Esquadrão Zagalinho. Total, mas foi um eventinho muito interessante, porque também tivemos o Movsar Evloev passando também pelo bom Hakim Daoud, decisão unânime. O Terence McKinney, que estreou contra o Matt Frevola e Léo, 7 segundos e nocauteou. Uau! Chegou realmente chegando essa promessa. E é isso aí. Além disso, tivemos a derrota óbvia, né, do Chase Hooper, o freak que o pessoal acha que é bom lutador, não sei o porquê. Perdeu para o Steven Peterson, francamente. Outro evento aqui em junho, Tanuri. Estamos chegando na reta final do UFC, daqui a pouco a gente vai falar do Bellator também. Na luta principal do evento seguinte, viemos Cyril Gane contra Alexander Volkov, Tanuri. Cyril Gane a uma luta de disputar o cinturão e venceu muito bem o veterano russo, Tanuri, dominando de novo as ações o francês. Leozão, só que antes teve isso aí. Vamos lá, porque cara, essa luta foi uma luta muito interessante, né? Mas assim, tranquila, porque o Gane, repetição, fez o que fez com o Jairzinho e fez o que fez novamente com o Volkov. Então, assim, tá a anos-luz dessa galera ali do peso pesado. Então, vai ser difícil pará-lo, hein? Vai ser difícil pará-lo.
e como foi, né? Que depois a gente vai falar mais para frente. Ele disputou o cinturão interino da categoria. No Common Event tivemos Tanner Bowles nocauteando o Ovis Sampru, né? Aqui o Ovis Sampru sucumbindo, ele lutando de peso pesado. Tivemos o Raoni Barcelos encarando o Timur Valiev e aqui acabou perdendo também numa luta bem equilibrada na decisão majoritária. Tivemos também o Renato Moicano vencendo bem aqui o Jay Herbert, finalizando no segundo round. Quem mais aqui? Tivemos Danilo Marques perdendo para o Kennedy Sidioku, né? O nigeriano lá, acabou sendo nocauteado. O Michel Trator enfrentou o Shakhtar Rakhmonov e foi finalizado. Lembrando, o Michel Trator pediu para sair do UFC no final desse ano de 2021. O Warley Alves também foi atropelado pelo Jeremiah Wells, também nocauteado no segundo round. Esses foram os destaques brasileiros, Tanuri, desse evento. Total. Um eventinho realmente estranho, né? Para a galera brazuquinha. E é isso. Porém, realmente, Shavkat Rakhmonov mostrou que realmente vem para ser um monstro nos meios médios. Jeremiah Wells, também um lutador muito poderoso. Também tivemos aí uma boa vitória da querida Júlia Ávila para cima da Júlia Storialenko. Inclusive, essa luta que deveria ter acontecido antes, mas não aconteceu, porque a Storialenko, né, teve um corte de peso horrível, porém, no futuro, né, tá aqui, elas se enfrentaram e a Júlia Ávila mostrou que é uma boa lutadora, sim, no peso galo, Léo. Uma das poucas boas lutadoras ali. Para finalizar aqui, Tanuri, eu acabei trocando os eventos, mas ela está dentro aqui dos meses de junho, das lutas dos eventos dos meses de junho. Luta principal entre nosso querido zumbi coreano e Denig, Tanuri. Também uma luta bem pegada entre os dois, mas vitória do coreano para cima do americano, Tanuri. Vitória que, inclusive, foi muito mais na base da experiência, né, do zumbi coreano, porque soube mesclar a trocação com o grappling, que ele havia esquecido há um tempinho, né, que ele tem realmente um jiu-jitsu, assim, um controle de posição ali no solo. Então, assim, mostrou isso e venceu bem aqui um bom lutador, apesar de eu achar que ele está numa categoria errada. Acho ele pequeno para essa categoria. Também tivemos, olha só, uma luta meio doida, né? Sergei Spivak, uma promessa dos pesados, enfrentando o veteraníssimo Alexei Oleinik, mas aqui realmente Sergei Spivak conseguiu, né, conter o risco que o Boa Constrictor tem no jiu-jitsu e venceu por decisão unânime, Léo. E aqui também tivemos, lutaça subestimada entre Marlon Vera e Dave Grant, no qual o equatoriano venceu e venceu muito bem e de forma bonita, Leozão. Exatamente. E nesse caso principal também tivemos nocautaços aqui, né, do Seung Choi em cima do Julian Rosa, lá no primeiro round. O Bruno Blindado estreando no UFC contra o Wellington Turma, né, duelo de brazucas. E foi também ali no ground and pound, o Bruno Blindado nocauteou, apagou o Wellington Turma, né? Foi até brutal a forma como terminou. Foi. E outro brasileiro que participou desse card preliminar foi o Diego Lima, que aí acabou, desse card principal, perdão, e acabou perdendo para o Matt Brown, veteranaço, também foi nocauteado aqui para o Matt Brown, o Diego Lima. Lá no card preliminar a gente teve ainda a Virna Jandiroba lutando aqui, se recuperando dentro do UFC e venceu a Kanako Murata, finalizando, um nocaute técnico, né? Por conta de uma lesão que a Murata teve ali no intervalo do segundo para o terceiro round. Tivemos também uma luta, aquelas pegadas entre o Chaos Williams e o Matthew Samuelsberger, e aí a vitória do Chaos Williams na decisão. Tivemos o Joaquim BJJ Neto perdendo para o Rick Glenn, também sendo nocauteado, e a Lara Procopio foi finalizada pela Casey O'Neill, essa promessa australiana que tentou brilhar no UFC. Aliás, já tivemos ainda, Tanuri, um duelo freakístico aqui, né? A gente não poderia esquecer. Josh Parisi e Roque Martins, nosso querido Roque Martins foi garfado aqui nessa luta, né? Foi garfado e pegou o caminho dele direto para Guan, porque, olha, que injustiça, hein? O cara ganha a luta para os olhos do mundo, porém não para os três juízes, e ainda é cortado do UFC, ou seja, literalmente, Léo, tadinho. É ruim, porém, Josh Parisi é pior, ainda saiu por cima. Cara, que coisa. Ao menos aqui tivemos a presença dessa gatíssima, que é
Casey O'Neill. E olha, boa lutadora e bela lutadora também. É isso aí. Encerramos o UFC desse período, agora vamos falar do Bellator. Bellator tivemos o primeiro evento no começo de abril, no dia 2 de abril, Bellator 255, e aí em junho... Sem card preliminar, né? Porque card preliminar do Bellator... Não, só as principais lutas do card principal, é só pegar a luta principal e lutas que interessaram aqui, né, para valer. Vamos lá, vamos começar primeiro aqui, ó. Bellator 255, tivemos luta principal entre o Patrício Pitbull e o Manuel Sanches, e vitória também avassaladora do Pitbull aqui em cima do Manuel Sanches, tá doido? Ah, cara, como era bom falar que o Pitbull vencia a luta, né, cara? Porque é isso aí, cara. Contra essa galera aí que ele já conhece muito bem, ele passa por cima mesmo, finalizou mole, né, no primeiro round. Também tivemos um resultado surpreendente. Jason Jackson, bom lutador dos meio-médios, passando pelo Neyman Gracie. E olha, Léo, quando foi para baixo, nem temeu o jiu-jitsu não, tá? Da família Gracie. Então, assim, Jason Jackson conseguiu a maior vitória de sua carreira e com mérito. E naquele duelo de promessas, né, dos pesados, Tyrell Fortune nocauteou Jack May. E também tivemos Usman Nurmagomedov. Que famíliazinha, hein? Embaçada. Passou pelo Mike Hamel, decisão unânime, mole. Lá no Bellator 256, Tanuri, ainda no mês de abril. Perdi aqui, Tanuri. Quem que a gente teve aí? Não, vamos lá. Ryan Bader passando como quis ali para cima do Lyoto Machida. Revanche que aconteceu lá no UFC. Lyoto venceu naquela ocasião, porém aqui temos outro Ryan Bader, um dos destaques do Bellator, também não tomou conhecimento do Lyoto. Liz Carmouche também venceu muito bem a Vanessa Porto, num duelo de veteranas aí, mas a Vanessa Porto não conseguiu, né, conter a experiência de grandes lutas que a Liz Carmouche tem também desde os tempos do UFC. Adam Boritz consolidou ali como uma ameaça no peso pena e passou pelo bom Jeremy Kennedy, outro ex-UFC. Por falar em ex-UFC, Léo, Cat Zingano, hein? Cat Zingano, coitado. Finalizou a Olivia Parker, porém pode finalizar, pode nocautear, que ela não luta pelo cinturão. Vai entender o que há na cabecinha do Scott Coker, meu amigo. Bellator 257 também, ainda em abril, Tanuri. Tivemos ali ainda as outras lutas daquele GP dos meio pesados. Na luta principal, tivemos o Vadim Nekov defendendo o cinturão contra o Phil Davis e uma vitória complicada aqui pro Nekov, hein? Foi um duelo difícil contra o Phil Davis, sempre uma carne de pescoço, mas o russo conseguiu manter o cinturão. Cara, essa luta foi tão complicada que foi a revanche, né? O Vadim Nekov, ele não consegue despachar o Phil Davis de forma tranquila e ele falou, cara, o lutador que eu não quero enfrentar mais é o Phil Davis. Por conta disso que ele perde, mas ele consegue exigir do campeão, que é um baita de um campeão dos meio pesados. Também tivemos aqui, Léo, Corey Anderson, né, transformadíssimo, update total, passou pelo Dovlet Cizan e Yag Muradov, bom lutador, porém, Corey Anderson realmente fez uso daquele, né, aquela qualidade que ele tem no wrestling e nocauteou o nosso querido Yag Muradov, que é pequeno para a categoria, porém, deu um susto no primeiro round, mas depois não viu a cor da bola aqui nessa luta, Léo. Exatamente. O Bellator 258, Tanuri, que foi no dia 7 de maio, tivemos ali a disputa de cinturão entre, né, o Archuleta, que era o campeão, contra o Sérgio Pettis. Sim. E vimos um domínio completo aqui do Petzinho, Tanuri, para cima do Archuleta, ex-campeão, agora o novo campeão dessa categoria. Total, é isso aí mesmo, uma, sabe, performance muito boa de um lutador que era promessa no UFC, se transformou em realidade lá, e no Bellator realmente está mostrando que, olha, tá levando a sério. Então, assim, mérito total do Sérgio Pettis, que passou por um bom lutador e passou bem por ele. Exatamente. Ainda tivemos nesse evento, né, o Anthony Johnson estreando no GP dos meio pesados, nocauteou o nosso querido Gugu Azevedo, né? Que entrou meio em cima. Com uma mão, né? Foi pesada.
Tivemos também aquela primeira luta entre o Peter Queally e o Patrick Pitbull, né, Tanuri? Que a vitória do irlandês ali por conta da parada médica, por conta do corte. Enfim, depois a gente teve essa revanche mais para frente. E o Michael Page detonando o Derek Anderson. O Derek Anderson também teve que o juiz parar a luta porque o corte estava feio. E aí, vitória aqui do nosso querido Michael Page. No Bellator, exatamente, muito bom lutador. E realmente aqui foi aquela vitória, sabe, que mudou como é que ele é visto. Porque antes ele só batia em frango realmente. E agora ele passou por um bom lutador e dessa forma, e não vai ser só ele, não. Exatamente. Bellator 259, tá noite. Tivemos na luta principal ainda lá em maio, Cris Cyborg botando o cinturão em jogo contra uma já velha conhecida em Leslie Smith. Foi a primeira adversária dela dentro do UFC e agora se enfrentando no Bellator. E a Cris Cyborg detonou a Leslie Smith, mas só lá no quinto round com um TKO, Tanuri. Pois é porque quis, né? Porque se quisesse antes também conseguiria. Fácil. Não tem categoria. A gente sabe que tem, mas não tem competição alguma. E ainda demoram a escalar a que pode apresentar alguma competição, que é a Cat Zingano. Então, assim, Cris Cyborg, olha, Phelps na natação e Cris Cyborg aqui no peso-pena do Bellator, Léo. Né, tivemos o Leandro Higo enfrentando o Darren Caldwell, né, ex-campeão peso galo, um duelo difícil ali, o Leandro Higo conseguiu vencer o Darren Caldwell, Alcio Vanderford, né, o senhor Vanzante aí que vencendo mais uma e quase chegando perto do cinturão, vai lutar na próxima rodada contra o Gegard Mousasi. Então esse foi o Bellator 259. Lá no Bellator 260, no dia 11 de junho, tá, tivemos o Douglas Lima botando o cinturão em jogo contra o perigosíssimo Yaroslav Amosov. E aconteceu o pior, Tanuri, porque o Yaroslav Amosov amazou o Douglas Lima. Desculpa a piadinha, mas foi isso que aconteceu. Vitória tranquila aqui do Amosov. Total, mole. Douglas Lima, que realmente estava tão bem, né? Mas é aquilo, quando um lutador que está em grande fase conhece a derrota, cara, abre a porteira e vem nova derrota aí. E aqui, né, Amosov, olha que coisa, hein? Que coisa. Um campeão agora que vai ser difícil de ser destronado. Então, assim, passou bem pelo Douglas Lima. E o Jason Jackson vencendo bem também o ponto dele aqui. Jason Jackson numa grande fase também. Sim. Dentro do Bellator. Por fim, aqui, fechando o giro do mês de junho no Bellator 261, luta principal envolvendo aqui 2 pesos pesados, cinturão interino da categoria. Valentin Moldavsky contra o nosso querido Fred Mercury Borracheiro, Timothy Johnson, e vitória tranquila aqui na decisão para o Valentin Moldavsky, tá no. Cara, luta chata, porém vitória bem mole realmente para o Valentin Moldavsky, né, que fez aquele joguinho e conteve o poder ali que o Fred Mercury da borracharia tem. Então, assim, normal, mas é aquilo, né? O peso pesado do Bellator é tão feio, né, Léo? É tão feio, porém ainda bem que tem esse russo aí que é um lutador pragmático, mas de alto nível. E lembrando, Tanuri, que o Bellator começou em abril e a PFL também começou lá em abril, né? A gente teve, né, o começo da temporada regular, o PFL 1, por exemplo, a gente teve a estreia do Anthony Pettis, que acabou, né, já estreou perdendo, Clay Collins sendo dominado, surpresas, né, nesse primeiro evento, como, por exemplo, Nathan Schulte perdendo também na estreia dele para o Marcin Held, Bubba Jenks vencendo o Lance Palmer, que foi campeão também do PFL. O PFL começou com algumas surpresas na primeira edição, né, cara? Não, começou com algumas surpresas, sim. O Clay Collins, realmente, ninguém poderia imaginar que ele pudesse passar pelo Anthony Pettis. Ele foi lá e fez isso com categoria. O próprio Nathan Schulte também deixou a desejar, perdeu para o Marcin Held. Então, assim, os favoritos caíram e deram espaço para a galera que estava ali de azarão. Inclusive, ó, vamos lá, nesse molde, no peso pena, tivemos a ascensão de Movlid Khaibulaev e o descenso de Lance Palmer, que também, assim como Nathan Schulte, era rei do peso pena. Também tivemos lá no card preliminar Raul Schmanfield, olha, esse sim, o maior azarão de todos, mas depois a gente viu que o patinho feio virou cisne.
Exatamente. Aí na rodada seguinte, né? Foi na semana seguinte, aí tivemos a estreia do Rory McDonald. O Rory McDonald chegou com um peso aqui para o PFL, estreou vencendo bem lá o Curtis Millender, né? Que já virou passageiro da agonia há muito tempo. O Rory McDonald parecia que ia engrenar, mas parecia, é isso. Né, não foi bem isso, né? Aí teve o Ray Cooper terceiro também estreando bem, José Ferino vencendo o Grayson Tibau aqui no duelo de brasileiros. As estreias aqui do Cara de Sapato e do César Ferreira vencendo bem aqui suas primeiras lutas. Muito boas. Na zona de classificação, né? Foi uma boa estreia aqui dos brasileiros. Total, exatamente. Foi um eventinho, né, que enganou muito por conta do Rory McDonald. Os outros, realmente, eles tiveram um bom papel. Mas o Rory, meu amigo... O que dizer do Rory, né? Complicado. E lá no PFL 3, né, que foi o último evento dessa sequência em abril, Tanuri, tivemos a luta mais polêmica da temporada. Na luta principal, o nosso querido Renan Problema contra Fabrício Verdun. E aquela batida, ele bateu ou não bateu? Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Mas depois o Renan Problema foi lá e nocauteou o Verdun no primeiro round, Tanuri. Foi uma luta que ninguém sabe direito o que aconteceu de resultado. Exatamente. Inclusive uma luta que, se o Renan Problema tivesse computado os pontos, ele teria avançado. Mas o Verdun conseguiu recorrer com uma velocidade que eu nunca vi no MMA, né? Nem eu. Estranhíssimo. Essa luta aí acabou que a vitória virou no contest e com isso Renan Ferreira perdeu preciosos pontos que o impediriam de avançar ali no futuro. Também tivemos Kyla Harrison, né? Cara, o que eu vou falar da Kyla Harrison no PFL, né? Pô, detona quem tiver pelo caminho. Quem sofreu dessa vez foi a Mariana Moraes, que, pô, chegou ali, foi colocada no meio do caminho e realmente não teve chance alguma, caiu no primeiro round mesmo. E também, o que dizer de Mohamed Usman, irmão de Kamaru Usman, hein, Léo? Como é que pode um lutador ser tão bom e o outro ser tão ruim? Me explica, é muita injustiça. É o Kamaru Usman multiverso, Tanuri. Pois é, cara, que coisa, que coisa. Que coisa, né? A gente teve a estreia da Larissa Pacheco, né, que fez um bom papel na temporada passada, vencendo a domadora de tigres ali, a Yulia Pait, né? Tivemos Bruno Capelosa contra o Anthony Delia, com o nocautaço do Capelosa, e os dois, depois vamos falar mais para frente, se enfrentaram na própria final, né? O destino quis que eles fizessem essa final mais para frente. Enfim, foi um bom evento desse PFL 3. Lá no quarto evento do ano, já em maio, tivemos, Tanuri, quem estreou no PFL, né? A nossa querida Clarissa Shields. Clarissa Shields resolveu se aventurar no MMA, pegando uma lutadora com cartel negativo, quase perdeu, mas acabou vencendo a luta, né? Uma luta também bem mequetrefe. Não, mequetrefe, Clarissa Shields, que realmente, olha, dá tempo de focar só no boxe, hein? Porque MMA tá complicado, mas aqui realmente mostrou garra e virou o combate. Também tivemos, olha ele aí de novo, Clay Collard passando por decisão dividida agora para cima do Joilton Lutherbach, mas é aquilo, venceu realmente bem. Brandon Loughnane também passando por decisão majoritária agora, hein, pelo Tyler Diamond. Nathan Schultz conseguindo vencer o Alexander Martinez. Olivier Alban-Merci também passou pelo Marcin Held em confronto, né, de ex-lutadores do UFC. Olha aí a recuperação. Loic Radzhabov nocauteou o Akhmet Aliev em 27 segundos e voltou a sonhar com a próxima fase do peso leve. E é isso aí. Chris Weidman ainda teve tempo para passar tranquilo pelo Arman Ospanov. E o Sheymon Moraes também deu uma sobrevida e finalizou Jesse Stern. Aí o Sheymon Moraes venceu e entrou na zona de classificação naquele momento, né? Momentaneamente estava quase classificado para os playoffs. No evento 5, luta principal, tivemos quem, Tanuri? Grayson Tibau contra Rory McDonald, uma luta totalmente improvável aqui entre os dois, nos meio-médios. O Rory McDonald perdeu o Grayson Tibau. O Grayson Tibau venceu o Rory McDonald na decisão dividida e a gente tem que dizer, tem que ser verdadeiro com todo mundo aqui, mas foi um garfo que rolou aqui no brasileiro, né? Foi. Exatamente. Mas olha, a quantidade de... O Rory McDonald lutou mal ainda, hein? O Rory McDonald lutou mal nessa luta. Lutou e a quantidade de garfos aqui
pró-brasileiros, olha, aí o pessoal não reclama, né? Reclama quando o brasileiro perde, mas quando tem garfo pro Brasil, pode. Merece. É o garfo do bem. Ainda tivemos outra vitória do Ray Cooper terceiro, já se classificando praticamente para os playoffs. É o dono, né, Léo? É o dono da categoria, né, cara? Dono da categoria, né? O César Mutante perdeu para o Chris Camozzi, cara. Cara, é demais, né? Os dois é do peso médio, lutaram de meio pesado. O Chris Camozzi conseguiu vencer. O Chris Camozzi ainda continua fazendo aquelas lutas meio renha-renha, né? Ele gosta disso, né? Outros, ele gosta. Difícil, né? Aí o cara de sapato enfrentou o Vini Magalhães e a luta terminou por conta de uma joelhada, cara, que ali no começo da luta, do cara de sapato em cima do Vini Magalhães, e a luta terminou sem resultado. Foi um resultado horrível aqui pro cara de sapato naquele momento, que ele precisava vencer na próxima. João Seferino venceu também a luta dele. O Magomed Magomeridov também venceu bem a luta, enfim, foram... Venceu quem, Léo? Curtis Millender, né? Curtis Millender, né? Tá uma fase horrorosa, né, bicho? Cara, outra coisa também, ó. Alexei Kunchenko, né, que chegou com muita pompa no UFC, também. Não ganha mais, né? Perdeu para o glorioso Sadibou Si, mas esse evento foi curioso porque os lutadores que tinham mandado bem na primeira fase dos meio pesados, cara, decepcionaram nesse evento aqui. O Emiliano Sordi empatou com o Dennis Paul, o Mutante, como você falou, perdeu para o Camozzi, o cara de sapato não conseguiu vencer o Vini Magalhães também, que já está, né, em outra fase. E o Martin Hamlet perdeu para o Corey Hendricks, sendo finalizado. Então, assim, rapaz, doideira. E no último evento do PFL dessa maratona, antes dos playoffs, na luta principal, no sexto evento, tivemos a Kayla Harrison enfrentando a Cindy Dandois. E o que aconteceu, Léo? Me fala que eu não sei. Finalização, mais uma, né? Chave de braço, enfim. Aquela coisa tranquila que a Kayla Harrison consegue em todas as lutas, né, Tanuri? Nossa. Mole. Passeio. Mole. Nunca foi tão fácil ganhar 1 milhão, Léo. Tivemos também, Tanuri, ainda o Raush Manfi derrotando o Anthony Pettis aqui na decisão dividida também, numa luta bem dura. Ele gosta de uma decisão dividida, ele gosta, né, cara? Ele vai assim, vai até o fim e consegue vencer todas dessa forma. E foi tranquilo, né? Sem garfo, hein? E sem garfo. E foi sem garfo, exatamente. O Movlid Raibulev venceu o Lance Palmer também. Lance Palmer aqui na fase horrível. Perdeu mais uma sendo dominado. Capelosa vencendo mais uma aqui, nocauteando o Mohamed Derizi também. Larissa Pacheco vencendo o outro e se classificando para os playoffs. O Renan Problema vencendo um free kick Cálcio Manotafa, né? Nossa. Membraço do Esquadrão. Membraço. E, Leozão, aqui, cara, mas essa é uma derrota que teve sabor de vitória para o nosso querido membro, hein? Porque foi um triplo 30-26 que o Renan Problema, botou. Só que problema teve ele, porque como ele não venceu pela via rápida, ele não teve a pontuação necessária para avançar. Ou seja, então o bom lutador, o Problema, ficou no meio do caminho de forma surpreendente. Né? Depois do que ele fez contra o Verdun, se imaginava que ele fosse chegar na final. Mas não. Tinha um Cálcio Manotafa guerreiro que valorizou e se sacrificou junto do adversário superior. Né? Então, assim, foi lá para o céu, mas também levou o Renan Ferreira junto dele. Maravilha, pessoal. Fizemos aqui uma retrospectiva completa dos meses de abril a junho desses principais eventos de MMA do mundo. No próximo vídeo, vocês vão ver na terceira parte do nossa retrospectiva os melhores eventos do que melhor rolou de julho a setembro de 2021. Se você curtiu essa segunda parte nossa da retrospectiva, deixa teu like, que ajuda bastante o nosso canal a crescer aqui. Deixa teu comentário também, quais lutas que vocês mais gostaram desses meses aqui, quais lutas mais te impactaram como fã de MMA. Meu amigo Tanuri, até a próxima. Valeu, meu brother. É isso aí. Então, quem continua aqui nessa saga conosco, peço para deixar aquele like, né? Se inscrever no canal, que não custa nada, de graça mesmo, e ajuda aqui os amigos. Então é isso, fechou. Obrigado. Valeu, moçada. Um grande abraço a todos e os